Quando você manda o currículo, você manda o mesmo documento para todas as empresas da qual você quer concorrer à vaga no mercado? Preste atenção. Lembra que a gente conversou que a gente ia falar sobre currículo customizado? Então, a gente está de volta com a Denise Guilhom, diretora da BRH, e nós vamos perguntar de cara o que é esse currículo customizado. É muito simples, Cíntia. Hoje, o nosso mercado de trabalho ele está desaquecido. A gente sabe que muitas das empresas estão demitindo ao invés de admitir. Então, as vagas são poucas. Então, os profissionais de recrutamento e seleção, eles estão cada vez mais, com mais currículos. Então, pilhas e pilhas de currículos se acumulam e a pessoa tem, às vezes, pouco tempo para poder fazer toda aquela leitura de currículos. Então, qual que é a dica de ouro? Quando você for fazer um currículo, escrever um currículo, você tem que entender exatamente qual é a vaga que você está buscando e começar a escrever um currículo que mostre qual é a tua experiência profissional, quais são os teus conhecimentos, as habilidades e os resultados que você tem que encaixam perfeitamente com aquela vaga. Então, o currículo customizado é isso, é você mostrar que você encaixa com a vaga que a empresa está contratando. E para cada empresa, é necessário fazer um currículo? Sim, sim. Nesse momento a gente tem que deixar a preguiça de lado e exercitar, pensar como eu vou chamar a atenção em 2 minutos ou 3 minutos que aquele recrutador vai dar atenção para aquele papel e eu colocar exatamente que atividades eu fiz, que experiências eu tive, que resultados eu dei em experiências anteriores, quais são os conhecimentos que eu tenho que vão poder agregar para aquela função. Quando eu trabalhava dentro das empresas, de grandes empresas que a gente tem na nossa região na área de recursos humanos, o que eu via muito era assim, currículos com capa, currículos com muito texto, Foto, CPF. E que às vezes você não precisa fazer isso. O ideal de um currículo são 2 páginas no máximo e bastante objetivo. De novo, vamos lembrar, o recrutador, às vezes, ele tem 2 minutos. E quanto mais profissional você for na sua apresentação, com as referências, inclusive dizendo que resultados você obteve, melhor. Denise, outra pergunta. Para aquele profissional que, por algum motivo, ficou um bom tempo sem trabalhar, ele tem que deixar claro já no currículo por que ele ficou, vamos supor, 3 anos parado? Não necessariamente. Nem recomendo, porque às vezes aquele profissional, por algum motivo pessoal, foi necessário dar aquela parada. Ou às vezes por um motivo profissional. Foi fazer uma pós-graduação, foi ter uma experiência no exterior. De alguma maneira, isso tem que ser sinalizado quando de uma entrevista. O que ele tem que colocar no currículo é especificar isso que eu estou falando. Por mais que ele tenha parado 2 anos, 3 anos, colocar coisas que vai chamar a atenção do entrevistador sobre coisas únicas que esse potencial empregado pode agregar. Então, por exemplo, se eu parei para poder fazer um mestrado, uma pós-graduação ou uma outra graduação ou uma experiência no exterior, a primeira coisa que eu tenho que colocar lá no comecinho do meu currículo talvez seja chamar a atenção para isso, que eu estou com inglês fluente, que eu tive uma grande experiência, um diferencial. Então, você começa com o seu currículo colocando aquelas informações básicas de dados pessoais. Depois você coloca um objetivo. E, por favor, não coloca como objetivo que você quer agregar valor para a empresa, que isso é um jargão. Coloca exatamente o que você quer, qual a função, a área que você quer ocupar. E, em terceiro lugar, você faz um resumo sobre você. Um resumo de 5 linhas, colocando quais são as suas principais experiências e no que você acha que você vai trazer de mais valor. Nessa hora, nesse momento, Cíntia, aí vale colocar isso, que é diferente, uma segunda língua, uma capacidade, uma habilidade que é única que você possa comprovar. Trabalha em grupo, né? Sabe trabalhar em grupo, porque hoje também é uma das coisas que as empresas estão procurando. A gente já falou no nosso programa sobre como manter o controle emocional no serviço, a importância de você ter um relacionamento interpessoal, né? Mas essas habilidades comportamentais as empresas vão testar. Eu não recomendo na entrevista e em dinâmicas de grupo. Eu não recomendo que você fale tão bem assim sobre você, que eu consigo trabalhar em grupo, que eu sou uma pessoa comunicativa. Antigamente tinha aquela parte no currículo, né, que a gente colocava assim, habilidades.
Aí colocava, Não, né? não recomendo, porque a Não empresa mais. vai testar. Então você tem que ser objetivo. É muito melhor para um recrutador ler que você aumentou em 15% as vendas da sua área de trabalho, ou que você participou desse projeto, do que você falar coisas que não tem como comprovar. Aí eu consigo trabalhar em equipe. Mas às vezes você conseguia trabalhar em equipe naquele cenário com aquelas pessoas. Você não sabe se naquela cultura daquela empresa você vai conseguir trabalhar em equipe. E a gente às vezes vai falar coisas que são muito subjetivas, né? Todo mundo vai falar que sabe trabalhar em equipe, que é muito comunicativo, que é uma pessoa maravilhosa. No papel vai tudo aceitar. O entrevistador, o recrutador, ele não vai levar isso em consideração que você está falando. Para isso existem testes e dinâmicas para ele avaliar o quanto você tem desse tipo de habilidade comportamental. Aí vale lembrar e ressaltar que não vale mentir no currículo. É verdade, é verdade. E muitas vezes as pessoas colocam coisas que são falsas, inclusive de formação profissional. E isso é muito fácil das empresas avaliarem se realmente você tem ou não tem uma graduação. E você pode, além de perder uma excelente oportunidade, fechar portas se você mentir. Então tá, né? Muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você, Cíntia. E a gente se encontra no próximo Emprego e Profissão.